Comida versus comida gigante. Eu convidei o Vini pra uma disputa de culinária, onde nós vamos tirar na sorte quem vai fazer uma receita gigantesca e quem vai fazer uma receita minúscula. Além disso, a produção disponibilizou ferramentas pequenas e ferramentas grandes para ajudar ao longo do desafio. E no final de cada rodada, a Larissa vai julgar qual comida ficou melhor, usando 3 critérios: sabor, tamanho e beleza. E no final do vídeo, quem tiver mais pontos vence, e o perdedor terá que sofrer um castigo. Nessa caixa nós temos 2 colheres, uma grande e uma pequena, e vão ser elas que vão decidir qual é o tamanho da comida que nós vamos cozinhar. Pelo visto, a minha colher é bem maior do que a do Vini. Dessa forma minha comida vai ter que ser a pequena. Vamos girar nossa roleta então e... Pelo visto, nessa primeira rodada a gente vai ter que fazer uma pizza. Cheguei a minha ideia fazer a maior pizza que eu consegui. Eu comprei simplesmente esse saco de farinha gigantesco e vamos colocar um pouco pra fazer a massa nesse recipiente aqui. Em uma receita normal, teoricamente, nós colocaríamos uma colherzinha de sal, mas como a pizza é gigante, eu vou colocar uma colher desse tamanho aqui. Espero só que a minha pizza não fique tão salgada. Eu vou dar só uma misturadinha aqui na massa pra ficar tudo bem temperado. E pra finalizar, eu vou colocar aqui 1 litro de água dentro da nossa receita. Chegou um ponto que eu vou ter que abrir a massa com a mão, então eu tô só passando um pouquinho de farinha pra massa não grudar. E agora, fazer uma pizza tem que colocar a mão na massa, literalmente. Eu sempre gostei de comer mini pizza, então eu sei bem como que faz. Até os utensílios que eu vou ter que usar serão minis também. E eu decidi fazer uma mini pizza de calabresa. Primeiro passo é fazer a massa da nossa mini pizza. E pra isso eu vou pegar a nossa farinha com o nosso mini copinho. E eu tenho que tomar cuidado pra não colocar muito, porque tem que ficar mini. Se eu colocar demais, a massa vai ficar grande e eu já vou ser desclassificado logo na primeira rodada. Mano, esse aqui é o sal que eu posso usar na minha pizza. Vamos colocar uma pitada de sal à la Itália. Ó. E agora a última fase da nossa massa é água. Minha mãe falava que era 3 colheres de água. Então, 1, 2, 3. Sem paciência, mano. Aqui esguicha água aqui dentro e agora vamos misturar. Mas, se bem que com essa mini colher tá demorando demais. Então eu vou usar meus mini dedos aqui e misturar, mano. Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de farinha, porque eu acho que eu errei um pouco no ponto, sabe? Demorou um pouquinho, mas eu acho que a massa já tá no ponto ideal pra gente começar a abrir e deixar isso aqui com formato de pizza. Tenho aqui um rolo de abrir pizza gigantesco. E agora vamos abrir essa massa aqui, ó, pra deixar ela literalmente um disco. Deu um pouquinho de trabalho, mas olha só, eu consegui abrir toda a massa da nossa pizza de um formato que eu acho que ela vai ficar realmente grande. Mas como depois eu tenho que levar ela no forno, eu peguei simplesmente esse tabuleiro que é o maior que tinha na minha casa. E eu acho inteligente já colocar a nossa pizza ali antes de rechear, porque depois pra tirar ela aqui com recheio vai ser muito difícil. Mano, fazer uma receita gigante é muito mais difícil do que eu pensei. Eu confesso pra vocês, mano, que eu sempre tive vontade e o sonho de fazer exatamente isso daqui, mano. É muito satisfatório. Outra coisa também que eu já vi os pizzaiolos fazendo, eu vou tentar fazer, mano, não custa nada. Eu só não posso quebrar minha massa. A única coisa que eu não podia era deixar minha massa cair, velho. Aqui, ó, pronto, não inventar moda não, eu queria rodá-la assim, mas não dá muito certo, não, tem que ser com massa grande. Pra nossa pizza ficar ainda melhor, eu tenho que fazer agora a borda dela. E a borda eu pensei em fazer assim, ó, e dobrando assim, ó, igual as pizzas que a gente pede pela internet, tá vendo? Chegou a hora da gente pensar nos recheios. Pra isso eu comprei uma barra de mussarela gigante, calabresa, o maior pote que eu encontrei de molho de tomate. Vamos pegar uma colher do molho que vai ficar na base da nossa pizza, desse jeito aqui, ó. E aí com a nossa colher gigante a gente dá uma espalhada pra nossa pizza ficar bem molhadinha, já que querendo ou não, o sabor é um dos fatores que a Larissa vai julgar. Eu tô achando que pra pizza ficar mais bonita, usar um ralador pra poder deixar o queijo mais homogêneo na pizza vai ser uma ótima ideia. Deixa eu ralar aqui bastante queijo desse jeito aqui. Agora vamos colocar o queijo de forma estratégica pra ter a mesma quantidade de queijo em todas as partes da pizza. Mas pra ficar ainda melhor, eu já piquei a nossa calabresa e ó, vamos colocar de forma estratégica também a calabresa pra nossa pizza ficar esteticamente bem bonita. Se a gente não errar o tempo de forno, a gente com certeza vai ganhar essa rodada. A produção simplesmente conseguiu um forno industrial. Como eu nunca mexi nesse forno, a chance de eu errar o ponto pra tirar a pizza existe. Então eu vou ficar literalmente aqui do lado pra ter certeza que a nossa pizza não vai queimar de jeito nenhum. Eu queria fazer uma borda recheada, mas eu não tô querendo inventar muito não, sabe? Vamos fazer o feliz no simples aqui, ó, o básico que dá certo. Agora é a parte principal. Vamos de recheio. Ai, fui pegar o molho.
esse aqui é o nosso molho. Desse jeito aqui, ó, no meio, ó. Próximo passo, eu vou ralar o queijo nesse mini ralador. Mano, que dificuldade, velho. Eu acho que funcionou, né? E eu sei que a Lari gosta muito de pizza. Vai ser a melhor mini pizza que ela vai comer na vida dela. E pra dar um sabor a mais, vamos usar mini calabresas, que é o nosso ingrediente principal, e mini tomatinhos também pra dar um contraste. Mano, deu muito trabalho picar isso aqui. Finalmente está pronta a nossa mini pizza. Pronta a decoração, o recheio, o formato e tudo. Mas agora precisamos pôr pra assar. Sim, galera, a produção arrumou um mini forno pra gente assar nossa mini pizza. E agora, ó, com esse mini suporte, a gente vai colocar lá pra ela assar. Vamos lá. Agora é só aguardar alguns minutos. Demorou bastante, mas eu fiquei com medo da nossa pizza queimar, então eu já tirei ela. E fala sério, dá só uma olhadinha no tanto que ela ficou bonita. Sinceramente, eu acho quase impossível o Vini ganhar com uma pizza minúscula nessa rodada. Olha só, o forninho funciona mesmo e nossa pizza ficou pronta. Tá um pouco quente, mas vamos tirar aqui com a nossa espátula. E olha que maravilha de pizza maravilhosa. Pizzas prontas. Hora de ver qual ficou melhor. A pizza do Vini tá medindo menos de 10 centímetros. Já a pizza do Enaldinho, quase 50 centímetros. Nesse quesito, as duas passaram. No quesito beleza, a mini pizza tá muito fofinha. O Vini conseguiu até mini calabresas e mini tomatinhos. Já a pizza do Enaldo tá bem robusta. Coube muita calabresa, muito queijo, do jeito que eu gosto. Pra saber de sabor, vamos começar pela do Vini. Eu achei que a massa ia ficar dura. Tá super fofinha. Hora da pizza gigante. É simplesmente a melhor pizza que eu já comi na minha vida. Sem sombra de dúvidas, a melhor pizza é a gigante. Segunda rodada. E Vini, quer ter as honras de tirar primeiro? Eu vou do lado de cá agora e... pelo visto a grande estava no mesmo lugar. Dessa forma, pelo visto, agora eu vou ter que fazer uma comida pequena. Pelo visto, a gente vai ter que fazer um cheeseburger. E o primeiro passo para o nosso hambúrguer ficar perfeito é simplesmente fazer um mini pão. Então, para fazer a massa, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de farinha com a nossa colherzinha assim. Deixa eu usar essa mini panelinha para poder fazer a medida da água, para não colocar água demais na receita da massa. E agora é só misturar até a massa ficar no ponto. Hambúrguer gigante. E todo hambúrguer tem que ter queijo. E não é pouco queijo, não. É muito queijo que vai ter no nosso hamburgão. E se a pizza a gente usou mini coisinhas, colherzinhas, olha pro nosso hambúrguer aqui a colher de farinha que a gente vai colocar. Igual uma pá, ó. Vamos abrir um espaço aqui no meio da nossa farinha, porque todos os outros ingredientes vai vir aqui no meio pra gente misturar depois. Agora vamos colocar todos os ingredientes secos. Começando pelo fermento, que já está com sal e açúcar misturado. Vou colocar só um copinho de leite. E agora, a nossa colherzinha de manteiga. Sinceramente, eu acho que a nossa massa já tá no ponto ideal e a gente pode dar um toque especial com gergelim. Vamos molhar a parte de cima do pão pro gergelim grudar. E agora é só colocar um pouquinho de gergelim em cima assim. Pra assar o pão, nós temos simplesmente um dos menores fornos do mundo. E agora é só ficar de olho pro nosso pão não queimar. Enquanto a nossa massa descansa, eu já estou começando aqui a mexer na carne. E eu peguei simplesmente, ó, essa forma aqui redonda, que ela vai ser como se fosse o modelador do nosso hambúrguer. Pronto, galera, moldei a nossa carne toda nesse formato, mano. E olha só que hamburgão gigantesco. Como não tem nem panela pra fritar isso aqui, eu vou colocar pra assar desse jeito aqui nesse fornão gigantesco, mano. Isso que tá do tamanho de uma pizza, mas é simplesmente um único ingrediente de um hambúrguer. Só aguardar uns minutinhos, daqui a pouco a gente volta pra ver como que tá. Mano do céu, olha isso, velho. Eu achei que não ia funcionar, mas depois que eu deixei a massa do pão descansando, olha o tamanhozão que ficou. Vamos lá levar ela pro forno também pra fazer companhia pra nossa carne, porque não está pronto, né? Tem que assar também. E agora, galera, não tem muito o que fazer, não. É aguardar e tomara que isso tudo dê certo, né? Demorou um pouquinho, mas dá só uma olhada como o nosso pão ficou. Pra carne do hambúrguer eu peguei um pouquinho de carne moída. Só que isso aqui eu tô achando que é até muito, então eu vou tirar isso aqui pela metade pra gente fazer literalmente uma mini carninha, ó. Desse jeito aqui. Pra fritar eu peguei a menor frigideira que tinha na minha casa. E aqui também não tem segredo, mano. Como é um hambúrguer muito pequenininho, ele vai ficar pronto muito rápido. Uma gotinha de azeite pra ele não colar. E agora é só colocar o nosso mini hambúrguerzinho. Olha que coisa mais linda. Finalmente ficou pronto e assado nosso pão e nossa carne. E aparentemente, galera, deu muito certo. Eu coloquei uns gergelim por cima pra dar aquele aspecto melhor de hambúrguer. Agora é meu momento preferido de montar o nosso hamburgão gigante. Primeira parte, obviamente, a gente tem que colocar o nosso hambúrguer. E olha só, galera. Caraca, deu certinho, mano. Vamos pro próximo passo, que vai ser ovo. O hambúrguer tradicional tem apenas um ovo, mas obviamente um ovo vai fazer nem cosquinha no nosso hambúrguer. Então tem simplesmente 15 ovos aqui dentro, mano. Ah, galera, sinceramente, desculpa, mas tá mais forte do que eu. Toma! Que coisa maravilhosa.
Hora do queijo. Vamos ver se 4 vai ser suficiente. 2 aqui e 2 aqui. Vamos gratinar nosso queijo, moleque. Ó, que aqui, ó, o negócio é diferenciado. Depois do nosso queijão gratinado, hora da salada. Salada à vontade. Agora vamos colocar aqui uns tomates também. E agora o toque final, pra não ficar aquele sanduíche seco, sem molho nenhum. A gente vai colocar um ketchupzinho no pão. Deixa o like. Finalmente, o nosso Mega Power Master Sanduíche está pronto. Com a nossa carne de hambúrguer já no ponto, eu parti os nossos pãezinhos e vou dar aquela tostada nele, porque pra mim hambúrguer bom é aquele que não é muito molhado. E quando a gente tosta a parte de dentro, a gente não deixa o nosso pão ficar encharcado. Hora de colocar o queijo e obviamente não vou colocar uma fatia gigantesca desse tamanho. Minha ideia vai ser justamente cortar quadradinhos do mesmo tamanho e da proporção do nosso hambúrguer. Pra fechar agora é só montar o cheeseburger. Pão, queijo, carne, queijo e pão. Nosso mini cheeseburger pão, carne e queijo tá pronto. Hambúrgueres finalizados. Vamos então medir os tamanhos. O hambúrguer gigante tá com mais ou menos 30 centímetros. Eu nunca vi um hambúrguer desse tamanho. Já o mini hambúrguer tem 5 centímetros e meio. Esse definitivamente é o menor hambúrguer que eu já vi. Agora, de beleza, esse aqui ficou tão bonitinho. Parece até um enfeite de casa. Já o gigante, ele tem uma beleza de brilhar os olhos. Dá água na boca. Vamos começar experimentando o mini. É um bom hambúrguer, mas eu gosto de mais complementos. Hora de experimentar o maior hambúrguer que eu já vi na minha vida. Além de gigante, ele tá super queijudo. Definitivamente, o hambúrguer gigante é o melhor. Terceira rodada, e como você sortiu primeiro na outra rodada, eu vou começar e... pelo visto, eu tirei a colher pequena. Se o Enaldinho tirou a pequena, sobrou pra mim a colher grande. E a comida dessa terceira rodada vai ser simplesmente... bombom. A primeira coisa que eu preciso fazer pra poder vencer essa rodada é procurar uma forma pequena e que ao mesmo tempo caiba algum tipo de recheio dentro. E eu sei que aqui em casa tem algumas formas de alguns vídeos que a gente já gravou, mas aqui vai ser melhor pro que a gente quer. Eu tô achando que vai ser essa forminha aqui de trufas. E nessa receita eu só vou usar 2 ingredientes: creme de avelã, que eu vou colocar como recheio, e chocolate, que eu vou colocar nas bordas. Demorou um pouquinho, mas eu acabei de derreter um pouquinho do nosso chocolate. Pra ter margem de erro, eu vou fazer mais de um bombom. Então, ó, vamos colocar um pouquinho de chocolate aqui, um pouco nessa aqui também e um pouco nessa aqui. Um detalhe muito importante é que agora eu vou simplesmente espalhar o chocolate na borda toda da forminha para criar uma espécie de casquinha e eu conseguir rechear depois o nosso bombom. Agora é só colocar essa nossa forminha por aproximadamente 5 minutos na nossa geladeira e esperar para poder rechear o bombom. E eu tenho a responsabilidade de fazer um bombom gigante. E para isso eu vou usar várias barras de chocolates gigantes. Vai dar um pouco de trabalho, galera, mas o primeiro passo é abrir todas essas barras e derreter uma por uma. Agora é só questão de paciência. Mano, eu achei que seria até mais demorado do que foi. 1 minutinho lá, olha só como já ficou o resultado da nossa barra, mano. Agora é repetir isso em todas elas. Agora eu peguei essa vasilha arredondada aqui, que vai servir como uma forma do nosso bombom gigante. E ó, eu preciso liberar essa vasilha pra derreter as outras barras, então já vamos colocar aqui a primeira barra aqui dentro. Caramba, mano, rendeu bastante chocolate, velho. Ó, essa primeira parte, mano, eu passei aqui o chocolate fora na nossa forma pra fazer a casca dele, mano. Agora a gente tem que rechear, mas antes disso a gente tem que primeiro endurecer essa parte. Não sei quanto tempo que vai demorar, mas agora a gente precisa aguardar. Com a nossa primeira camada de chocolate já toda endurecida, eu vou usar essa mini colherzinha pra colocar um pouquinho de Nutella em cada um dos bombons. E agora que a nossa trufa já tá recheada, a gente vai simplesmente fechar ela com mais chocolate normal, cobrindo até o topo. Com as trufas praticamente todas prontas, eu vou novamente colocar elas aqui na nossa geladeira e vamos torcer pra dar certo. Já retirei da geladeira, mano, e deu pra ver que endureceu bastante, mas agora é momento crítico. Precisamos desenformar isso aqui. Vamos lá, mano, tomara que descer. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, ficou muito bonito, mano. E caraca, mano. Vamos usar essa Nutelona aqui pra rechear esse chocolate todo e deixar bem bonito, mano. Recheio de Nutella no nosso chocolatezão gigante. Depois da nossa Nutella, mano, vamos colocar também, até porque não vai ser um sabor, vai ser vários sabores. Vamos tacar M&M aqui, ó. E agora vamos colocar também um pacotão de marshmallow pra gente ganhar muito volume e, ó, ficar bem recheado, bem grandão, mano. Agora a gente precisa fechar isso tudo aqui com mais chocolate. Chega agora o momento mais crítico dessa receita, que é desenformar os bombons que a gente fez. Eu vou tentar virar eles com muito cuidado aqui assim e vamos apertar ele pra não estourar o recheio e ver se ele sai inteiro da forma.
Ah, deu certo. Dá só uma olhada como o nosso bombom tá ficando. Eu pensei em colocar um pouquinho desses granulados coloridos, de forma que eu vou molhar ele aqui num pouquinho de chocolate derretido e depois vou molhar aqui o nosso granulado. Demorou, mas os meus bombons pequenos estão finalizados com sucesso. Hora da verdade. Com muito cuidado eu tenho que desenformar isso, mas pelo jeito, ó, tá bem solto. Tomara que esteja inteiro. 3, 2, 1 e... Caramba, mano! Esse aqui é o nosso bombom gigante com 3 recheios diferentes. Sinceramente, eu tô virando um chefe confeiteiro. Bombons finalizados. Vamos começar medindo o minúsculo. E ele tem... Ai, gente, que fofura! 3 centímetros. Já o bombom gigante tem cerca de 27 centímetros. Dá pra ver a diferença discrepante. Já no quesito beleza, o Vini optou pela simplicidade. Ele deixou um bombom lisinho, bem redondo, não fez muita decoração, mas ele entregou um chocolate de qualidade. Já o Enaldinho decorou bastante e deixou o dele todo colorido. Vamos começar experimentando pelo dele. Ele recheou com bastante Nutella, que combinou muito com o chocolate dele. Hora de experimentar o bombom gigante do Vini. O do Vini tem até potencial pra estar gostoso, mas tá tão duro de morder que eu nem consegui chegar no recheio direito. Definitivamente, o bombom minúsculo venceu essa rodada e já que sobrou só um pedacinho, eu vou acabar com ele. Vamos sortear essa junto? Pode ser. Então vamos lá, ó. Vou na de cal. Pelo visto, agora eu vou ter que fazer outra comida gigante. E tomara que a comida seja fácil, porque agora eu vou ter que fazer uma pequena. Roletinha, estamos contando com a sua ajuda. Naldinho, vamos ter que fazer um pão de queijo. Pra quem não sabe, pão de queijo é uma comida muito famosa brasileira e que é tradicional da minha terra, Minas Gerais. Eu vou fazer uma receita que renderia uns 10, 12 pães de queijos, porém vou fazer apenas um grandão. E o primeiro ingrediente é polvilho azedo. Vou colocar aqui uma medida de polvilho azedo aqui na nossa mistura. Vamos colocar também 2 ovos. Vamos colocar também 3 colheres de óleo e a mesma quantidade de água. Agora vem uma das partes mais perigosas, o momento de colocar sal. Eu não quero colocar muito porque eu não quero deixar o meu pão de queijo muito salgado. Pra finalizar, o ingrediente especial da receita, o queijo. E assim, essa é a parte, mano, que eu gosto de colocar muito, mas não vou economizar no queijo para o nosso pão de queijo ficar bem queijudo, tá? Bem queijudo. Vamos lá então com o nosso polvilho azedo. Vamos colocar também sal, o óleo. Vamos colocar o ovo, mas a gente vai colocar só um pouquinho de ovo para não ficar desproporcional. E bastante queijo para ficar bem saboroso. Agora vamos pegar a nossa colherona aqui e vamos misturar bastante até virar uma consistência de massa. Com a minha massa toda pronta, chegou o momento de colocar o toque do chefe. Eu decidi pegar umas calabresas e eu tô literalmente enfiando elas aqui no meio do pão de queijo assim, ó, justamente pra ser um pão de queijo recheado com calabresa dentro. Pra finalizar nossa receita, agora é só colocar o nosso pão de queijo aqui no nosso forno gigantesco aqui e esperar ele chegar no ponto ideal pra comer. Chegamos na consistência ideal, mano. E olha só como tá esticando bastante, é por causa do queijo. Então, ó, vamos fazer um pão de queijo aqui, ó, bem redondinho, bem bonito e uniforme. Olha só quem vai entrar em ação de novo, o nosso mini forninho. Que, mano, já deu pra ver que funciona. Na pizza deu bom, vai dar bom no pão de queijo também. Infelizmente, eu acho que eu deixei o nosso pão de queijo passar um pouco do ponto. Ele ficou realmente grande, mas ele ficou meio achatado. Não ficou igual uma bola, igual um pão de queijo tradicional. Eu espero de coração que ganhe no sabor, porque na beleza eu acho que eu já perdi. Depois de um tempinho, mano, olha só, nosso pão de queijo finalmente está pronto. E olha só, mano, esse ponto é o ideal. Coradinho e pelo visto tá crocante, mano. Como eu queria comer isso. Pães de queijo finalizados. O Vini alcançou incríveis 6 centímetros. Já o Enaldinho conseguiu quase 30 centímetros. No quesito beleza, eu admito que o menorzinho tá parecendo mais bonito. Mas vamos ao sabor, começando pelo gigante dessa vez. Foi um pouco difícil de morder, mas olha o que eu achei por aqui. O Enaldinho recheou o pão de queijo dele. A calabresa até combina com pão de queijo, mas eu acho que eu gosto mais de tradicional. Agora vamos experimentar o do Vini. Será que ele recheou também? Textura perfeita de pão de queijo. O melhor pão de queijo dessa rodada foi o mini pão de queijo. Como eu ganhei a última, acho que eu mereço começar. Mano, pequeno de novo. Vamos ter que fazer mais uma comida gigante. Deixa eu girar agora pra ver se eu vou ter sorte e... Vini, pelo visto você tirou sorvete. Sinceramente,
Realmente eu não consigo imaginar um sorvete sem uma casquinha, mas nesse caso vai ter que ser um cascão. Eu comprei vários pacotes desse de waffles, porque eles têm um aspecto e um sabor parecido com o de uma casquinha de sorvete. Então, depois de quebrar muita cabeça, eu simplesmente pego os materiais de outros vídeos que a gente gravou e eu encontrei simplesmente esse cone de alumínio. Mas pra ter certeza que ia dar certo, eu revesti ele todo por fora com essa fita comestível aderente. Pra essa fita funcionar, a gente tem que molhar ela um pouquinho com água desse jeito aqui, que aí, teoricamente, é pro nosso waffle ficar preso. Que da hora! Eu comprei esse pó para preparo de sorvete e eu escolhi o sabor creme. Eu vou colocar aqui. Com o nosso pó de sorvete aqui agora, vamos adicionar todo o nosso leite. Lembrando que essa medida de leite aqui já tá certinha para essa quantidade de pó. Mais uma vez, mistura bastante. Vou levar pro congelador e aí sim vamos ver a mágica acontecendo e o nosso sorvete tomando forma. Enquanto a gente aguarda o nosso sorvete pegar consistência, eu já vou separar aqui, ó, o que vai ser a nossa casquinha. Obviamente, galera, não teria como eu fazer a nossa casquinha. Então eu comprei aqueles canudinhos, sabe? Que a gente coloca doce de leite pra ser a casquinha do nosso sorvete. Inclusive, eu acho que é o tamanho ideal pra gente fazer o nosso mini sorvete. Não vou mentir pra vocês que demorou muito mais. Dá só uma olhada na minha cascona gigante. Eu nunca vi nada parecido e eu arrisco dizer que essa deve ser uma das maiores casquinhas de todo o planeta. Eu comprei simplesmente 4 caixas gigantes de sorvete de creme. Dá só uma olhada na quantidade de sorvete que vem em cada uma dessas caixas. O lance aqui, ó, vai ser simplesmente tirar o quadrado inteiro, que eu vou usar ele como se ele fosse uma bola. Então, eu vou rasgar toda a caixa do sorvete desse jeito aqui, pra gente pegar só o sorvete. Meu Deus, tá muito gelado, mas eu vou colocar, eu vou dar um tapinha só pra parecer mais bola. Vamos colocar mais um cubão aqui de sorvete pra ser a segunda bola aqui. Por fim, a nossa última bola gigante, eu vou colocar ela bem aqui. Acho que meu cascão gigante tá pronto. Galera, se passou algum tempo já e olha só, mano, eu acho que deu certo, velho. Ainda tá um pouquinho mole, mas já deu muita consistência no nosso sorvete. Dá só uma olhada, ó, tem algumas partes derretidas, mas essa parte central aqui, ela já tá mais consistente. Hora de montar nosso sorvetinho e vamos tirar aqui, ó, uma mini bolinha. Olha isso. E agora, o toque especial, eu peguei simplesmente esse mini canudinho aqui, ó, pra ser o toque final do nosso sorvetinho, mano. Olha isso, tá muito lindo. Ah, mano, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Tá muito bom, mas eu vou fazer outro. Agora sim, refiz outro mini sorvetinho. Ficou até mais bonito do que o outro e... tô zoando, esse aqui eu confesso que eu não vou comer. Sorvetes prontos. Dessa vez o gigante ficou tão gigante que eu precisei de ajuda da produção pra segurar. E o mini também tá bem minizinho, acho que nem mata fome. Esse aqui tá muito grandioso, mas esse aqui ficou bem fofinho também. Agora eu quero saber do sabor. Sorvete. Vou até subir aqui pra ficar do tamanho dele e experimentar o gigante. Caramba, um dos melhores sorvetes que eu já tomei. Vou pegar a casquinha que o Enaldinho fez e passar aqui também. Definitivamente, o sorvete gigante é o melhor. O placar tá 3-2 pra mim. Se eu vencer agora, definitivamente não tem como mais o Vini ganhar. É, Naldinho, mas se eu vencer, eu empato e a gente vai ter que fazer mais uma rodada pro desempate. Inclusive, eu vou ficar com a colher pequena. É, mano, me compliquei porque agora eu vou ter que fazer comida gigante. Eu espero de verdade tirar uma comida que eu saiba cozinhar muito bem. Bolo. Eu vou fazer simplesmente o menor bolo do mundo. Para isso, eu vou fazer uma receita pequena de massa. Vou colocar algumas colheres de farinha, um pouquinho de leite, 2 colherzinhas de açúcar. Tenho que colocar também um ovinho. E agora é só misturar muito bem a massa do nosso bolo. Coloquei a massa do nosso bolo na menor forma que eu encontrei na cidade. É só colocar no nosso mini forninho o nosso bolinho e esperar o nosso bolo ficar pronto. É, galera, andei dando uma pesquisada aqui e pelo visto eu vou ter que fazer vários pão de ló. Eu nem sei o que é isso. A princípio não vai dar pra mim fazer um bolo inteiro. Eu vou ter que fazer o bolo em camadas e depois juntar tudo. E pra facilitar minha produção eu vou usar essa mistura para bolo gigante. Então vamos colocar aqui, ó, metade desse pacotão que vai render bastante bolo, mano. Agora vamos colocar bastante leite e vamos colocar bastante ovo, mano. Chegamos na textura ideal aqui da nossa massa. E lembrando, essa aqui não precisa ficar consistente igual foi das outras comidas. Ela tem que ficar assim mesmo, mano. E agora é só colocar no forno e o resto a mágica acontece. Vamos colocar aqui no nosso fornão novamente. Tomara que o nosso forno trabalhe bem, porque a gente precisa fazer esse mesmo processo por muitas vezes. Acabei
acabei de informar o nosso bolinho e dá só uma olhada como ele ficou, mano. Ele ficou perfeito. Eu tava pensando em decorar o bolo direto, mas como a Larissa também olha sabor, eu vou simplesmente rechear o nosso bolo. Eu vou partir ele com muito cuidado no meio certinho. De recheio eu vou usar Nutella, porque é um recheio que eu tenho certeza que a Larissa vai curtir. Deixa eu passar a Nutella aqui então no meio, igual a gente passa manteiga em um pão. Agora é só tampar com a outra parte do bolo e o nosso bolo já está recheado. Para fazer uma decoração mais bonita no nosso bolo, eu derreti um pouquinho de chocolate e a ideia vai ser simplesmente jogar muito chocolate em cima, para ele ficar todo marrom de chocolate. Agora é só colocar esse nosso bolinho um pouquinho no congelador para endurecer e só depois que o chocolate já estiver duro, a gente pode continuar com a decoração. Peguei essa plataforma para ser a base do nosso bolo e se liga, galera, eu consegui repetir esse processo por 4 vezes e uma coisa eu não esperava. Uns cresceu mais do que os outros. Então, ó, esse aqui, por exemplo, ficou menorzinho. Então, eu vou simplesmente vir com a faca aqui, ó, cortando a lateral para alinhar e deixar tudo certinho. E esse pedaço eu uso para emendar algumas outras partes que faltar. Cada camada do nosso bolo vai ter um recheio e a primeira eu decidi fazer de doce de leite. Então, é jogar aqui, ó, e espalhar bem a nossa primeira camada de recheio antes de colocar as outras camadas de bolo. É, galera, deu muito mais trabalho do que eu imaginei. Visualmente não tá lá aquelas coisas, não tá tão bonito, mas no sabor eu garanto. E eu coloquei 3 camadas de bolo e cada camada tem um recheio diferente dentro. E em cima aqui, ó, eu passei várias camadas de Nutella também. E eu tentei fazer um acabamento bonito aqui com o Kit Kat. Agora eu vou dar só mais uma decorada pra ele ficar um pouco mais atraente com alguns confetes coloridos, desse jeito assim, ó. E finalmente meu super mega power bolo gigantesco está pronto. Eu tava procurando pela casa alguma coisa pra decorar e deixar o bolo mais bonito. E eu encontrei simplesmente algumas cerejas. E eu usei elas e algumas castanhas pra poder fazer a decoração final do nosso bolinho. Mesmo ele sendo pequeno, eu acho que eu consigo ganhar do Vini nessa rodada. Vai, Vini, com muito cuidado. Deu trabalho pra fazer, viu? Ah, mano, não acredito. Pera, de ladinho, vai. Mas o bolo vai tombar. Ai, gente. Vocês estão Calma. vendo o que aconteceu? O bolo não passa da porta. Bolos finalizados. O mini bolo do Enaldinho tá chegando a 10 centímetros. Esse bolo só dá pro aniversariante comer. Os convidados ficam sem. Já o bolo do Vini tá medindo 84 centímetros. Eu tô chocada que ele conseguiu fazer um bolo desse tamanho. Falando de beleza, aqui a gente tem realmente um bolinho muito bonitinho e bem decorado. Esse aqui é tão grande que até a decoração ficou monstruosa igual ele. Vamos começar experimentando o mini bolo. Eu achei que ia ser difícil de morder. Ele simplesmente derreteu na minha boca. Agora vamos experimentar o bolo gigante. A primeira mordida me pareceu boa, mas agora que eu tô degustando o bolo, parece que tem vários recheios diferentes. Talvez eles não estejam se combinando entre si. Como só um pode sair vencedor, o mini bolinho venceu essa rodada. É, perdi, eu tenho que pagar minha prenda, né? Tomara que não seja algo muito ruim. Ah, eu não acredito, velho. Eu vou ter que tatuar a comida que eu mais odeio. Ai, mano, não acredito, velho. Além de estar doendo pra caramba, eu vou ter que tatuar uma pimenta, que eu odeio pimenta. É, Vini, tá pronto. Ah, mano, eu não acredito que eu vou ter que ficar com a pimenta nas minhas costas pro resto da vida.